Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos ver essa questão. Todo carro possui uma caixa de fusíveis que são utilizados para a proteção dos circuitos elétricos. Os fusíveis são constituídos de um material de baixo ponto de fusão, como o estanho, por exemplo, e se fundem quando percorridos por uma corrente elétrica igual ou maior do que aquela que são capazes de suportar. O quadro a seguir mostra uma série de fusíveis e os valores de corrente por eles suportados. Um farol usa uma lâmpada de gás halogênio de 55 watts de potência que opera com 36 volts. Os dois faróis são ligados separadamente com um fusível para cada um, mas após um mau funcionamento, o motorista passou a conectá-los em paralelo, usando apenas um fusível. Dessa forma, admitindo-se que a fiação suporte a carga dos dois faróis, o menor valor de fusível adequado para a proteção desse novo circuito é o... Então, anteriormente, tinha-se para cada lâmpada de halogênio um fusível, os dois conectados a uma fonte de tensão de 36 volts. Após o problema, foi ligado apenas um fusível a essas duas lâmpadas. Pois bem, pensando em apenas situação de um fusível, terá que aguentar uma resistência R, ok? E bem, como na tabela está informando valores de corrente, teremos que saber a corrente que ele suportaria aqui. Bem, potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Como a questão informa o valor de potência e tensão, então utilizaremos ali o seguinte: passando tensão, está multiplicando para o outro lado, dividindo, teremos que a corrente elétrica é igual a potência divididos pela tensão, né? Ele veio para cá. Bem, daqui temos 55 divididos por 36, que dá um valor aproximadamente igual a 1,5 amperes. Esse aqui é o valor suportado, né, que um fusível tem que suportar naquela primeira ligação. Agora, na segunda, o que ocorre? Temos dois resistores de resistência R ligados em paralelo. E bem, a resistência equivalente, quando temos resistores iguais, é o valor da resistência dividido pelo número de resistores ligados em paralelo. Nesse caso, temos 2. Ou seja, pensando no esquema que tinha um fusível para uma lâmpada, né? Esse fusível teria que suportar uma corrente que passasse pelo um resistor R, alimentado por uma fonte de tensão de 36 volts. Agora temos a mesma fonte de tensão, 36 volts, porém esse fusível ele tem que suportar uma corrente elétrica que passe por uma resistência cujo valor é a metade do anterior. Então antes tinha que suportar uma resistência, ligava uma resistência R, agora ele está ligado a uma resistência R sobre 2, a metade. E bem, partindo da relação tensão é igual a resistência vezes a corrente elétrica, bem, como a tensão se mantém em 36, o valor constante, né, 36 volts, para uma queda da resistência, diminuindo a resistência, aumenta-se na mesma proporção a corrente elétrica. Como a resistência cortou pela metade, né, reduziu-se pela metade, a corrente elétrica tem que ser multiplicada por 2. Metade da resistência, o dobro de corrente, né? Até porque resistência é o quê? É basicamente, como o próprio nome já diz, uma resistência que aquele equipamento, aquela peça tem em deixar passar corrente elétrica. Quanto menos resistência, mais corrente elétrica passa. E bem, como antes era 1,5,
A corrente elétrica nova agora, que eu vou chamar de linha, vai ser o dobro, né? 2 vezes 1,5. Ou seja, uma corrente agora de 3 amperes. Tá? Então, anteriormente com 2 fusíveis, um fusível em cada lâmpada, teria uma corrente de 1,5. Agora, com um fusível e uma associação em paralelo, temos uma corrente de 3 amperes, que esse fusível tem que aguentar, devido à diminuição, né? Ligar resistores em paralelo é diminuir a resistência equivalente. Então, agora, 3 amperes. E se consultarmos ali a tabela, o quadro aqui, né? O resistor mais adequado para suportar uma corrente de 3 amperes é o fusível, né? O fusível laranja, né? O amarelo ele suporta até 2,5. Já o laranja suporta até 5. Então ele é mais adequado para se ligar, né, aos 2 faróis em paralelo. Então ficamos com a resposta letra C, fusível laranja. Tá? Como ele pede o menor valor, o laranja. Certo, pessoal? Bem, espero que eu tenha ajudado vocês. Quaisquer dúvidas, postem nos comentários ou mandem para o e-mail abaixo, certo? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!